Amém, boa noite, paz do Senhor Jesus a todos. Quero compartilhar sobre Isaías 60, Apocalipse 21. Então eu vou tentar ser direto para economizar. Lendo essa semana Isaías 60, assim, na revista e atualizada, eles colocam um subtítulo em cima, a Glória da Nova Jerusalém. Está errado isso. Por quê? Nesse capítulo 60 de Isaías, só quando a gente chega, quer ver? Chegar aqui, ó, no verso 19 até o 22, que é o último, vai falar dessa glória da Nova Jerusalém. Então, até o versículo 18, a gente precisa entender o seguinte, a revelação que foi dada a Isaías, ele está falando o que vai ter antes de novos céus e nova terra, a Jerusalém que desce do céu? O reinado milenar de Cristo como se chama? 1000 anos, tá? Então, muito lindo, sabe? Então, assim, eu estava comentando que esse subtítulo, a Glória da Nova Jerusalém, só vai entrar, que é o que está descrito em Apocalipse 21, só vai entrar lá no finalzinho do capítulo. Então, o que eu vou ler aqui os 3 primeiros versos, tá? Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Então, isso é muito lindo, esses 3 versos. Por quê? Quando o Senhor vier, no sermão profético, ele vem, ele caminha dentro desses 7 anos, que é a semana 70, que falta se cumprir das 70 semanas de 7 anos. Tá? Eu vejo assim, o Senhor, ele não pode destoar das demais profecias. Então, no sermão profético, 2 dias antes dele se entregar por nós, na Páscoa, ele, como é que se fala? Nesse sermão profético, ele vem falando, vede que ninguém vos engane, é o início de tudo. Quando chega no meio dos 3 anos e meio, que é o início da grande tribulação, ele fala, quando virdes a abominação desoladora, que falou o profeta, quem que conversa com Daniel ali no final, né, na última visão do capítulo 10 até o capítulo 12 de Daniel? O próprio Senhor Jesus, que é o homem vestido de linho, de pé sobre o rio Tigre. Então, nesse último capítulo fala, nesse tempo se levantará Miguel, né, o príncipe de Israel, o arcanjo Miguel, né, e haverá tribulação como nunca houve. Então, essas revelações é o próprio Senhor que dá para Daniel, e ele compreende tudo, mas muito forte para ele, para o tempo dele, né? Então, quando nós chegamos ali, nesse capítulo 12, um anjo pergunta, Senhor, quando acontecerão essas maravilhas? Né? Então, os anjos estão conversando com Cristo, e Daniel também faz pergunta, e o Senhor responde. Então, no sermão profético, quando ele fala da abominação desoladora, tudo isso foi o próprio Deus dá para Daniel. Ele é visitado por anjos, pelo próprio anjo Gabriel, né? E pelo próprio Senhor Jesus. Então, quando ele chega aqui, ó, só Lucas narra diferente no capítulo 21, só esses 3 evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas Mateus, Marcos e Lucas falam sobre esse sermão, esse último sermão, que é chamado sermão profético, ou sermão do Monte das Oliveiras. Então, ele fala, após dessa tribulação, haverá tribulação como nunca houve, o Senhor repete o que foi dado, o que foi entregado, revelado para Daniel lá nessa última visão dele, tá? Que vai do capítulo 10 até o 12.
Então ele fala que haverá uma grande tribulação, mas se Deus, por causa dos escolhidos, vai abreviar esses dias, que não ninguém suportaria. E aí ele fala, quando, após a tribulação desses dias, então o sol escurece, a lua vira sangue, as estrelas caem do céu. Então é exatamente esse cenário que Isaías está falando, aproximadamente 800 anos antes de Jesus, né? Então aqui ele está falando, dispõe-te, resplandece, venha a luz, a glória do Senhor nasce sobre ti. Eis que as trevas cobrem a terra e escuridão os povos. A terra, então o Senhor, nessa sequência de 7 anos, que ele, para mim, ele caminha nesse sermão, nesses 2 tempos, de 1260 dias mais 1260 dias, ou 42 meses, Apocalipse faz questão de pontuar, separar exatamente 2 tempos iguais de 3 anos e meio. Muita revelação o Senhor dá para nós, ali fecha tudo, o que foi dado, o que o Senhor fala no sermão profético, o que os profetas falaram, o que é dado para Daniel, extraordinárias revelações que são dadas a Zacarias, tá? Zacarias fala que vai ser frio, né? Porque o sol, então o Senhor ele vai falando, né? Quando o sol apaga, a lua vira sangue, as estrelas caem do céu, a Bíblia não fala quantos dias vai ficar assim até o último grande sinal. Daí o próprio Senhor fala, então vereis o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória, e todo olho verá, né? As profecias escatológicas falam que não vai ser nada escondido, todo olho verá, né? E as nações se lamentarão sobre ele, né? Então, é isso maravilhoso que fala aqui. A gente tem que tentar visualizar esse cenário, a terra, escuridão e frio, e aí vem essa luz, esse som de trombetas muito alto, que é dito nos evangelhos, tá? Com fortes sons de trombetas, com multidões incontáveis de anjos, né? E o Senhor, ele não volta no cavalo, ele volta numa nuvem, ele sobe numa nuvem e desce numa nuvem, no mesmo lugar, no Monte das Oliveiras, tá? Então, isso é muito lindo. Depois vocês leiam lá, praticamente muita coisa que fala aqui em Isaías 60 está lá em Apocalipse 21, que fala que todas as nações vão trazer os seus filhos de volta, né? Aqui ele fala, levanta os olhos ao redor, vê, todos se ajuntam e vêm ter contigo, teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços, então verás e serás radiante de alegria, teu coração estremecerá, se dilatará de júbilo, com a abundância do mar se tornará a ti, as riquezas das nações virão a ter contigo. Aí, mais para frente ele fala aqui, verso 7, ele fala que as ovelhas, os carneiros te servirão, né? Para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas a seu pombal? Então, ele fala que é maravilhoso, ele fala que a riqueza das nações, dos reis, virão até Israel, né? Que ele fala, estrangeiros, verso 10, edificarão os teus muros e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo. Tudo isso está lá praticamente dito em Apocalipse 21. Não sei se vai dar tempo. Nem de dia nem de noite se fecharão aqui as portas, para que sejam trazidas riquezas das nações e conduzidas com elas quem? Os seus reis. Muito lindo. Isso que Israel deve proclamar. Israel deve pegar as profecias de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, de Zacarias e dos outros, e proclamar isso, né? O Senhor, tudo que está acontecendo hoje é assim, nós temos poucos passos de cumprir
essas profecias finais, né? Essa guerra, né? Tudo isso é um teatro, né? Da maldade dos ímpios, né? Sete selos, esse bloco de sete selos mostra todo o mal que o homem está fazendo hoje na Terra. Então eles começaram a famosa Terceira Guerra quando eles mandam lá o personagem Putin atacar os ucranianos que estão quietos lá no lugar deles, né? Essa guerra de Israel é tudo financiado, né? Quem que ficou 15 anos doutrinando a cabeça de, vamos dizer, de criança de 10, de 15 anos ou menos, nessa faixa, até hoje, vamos dizer, muitos que eram pequenos hoje estão com 18, 20, 30, né? Eles foram passando por uma lavagem cerebral terrível de ódio, né? De ódio, de extremismo, né? Agora, tudo isso não acontece com recursos deles, tá? É como os Houthis que estão jogando mista, não tem onde cair morto, entendeu? Então, tudo isso vem de fora. Financiamento, armas, túneis, 500 quilômetros de túneis subterrâneos, né? Todo esse armamento, mísseis, toda essa estrutura foi montada em mais de 10 anos, 15 anos, tá? E aí, tudo isso tem gente bancando por trás, tá? Então, os ímpios têm as profecias deles, que não são profecias, são coisas que, como um maçom famoso lá, Albert Pike, ele fala da Primeira, da Segunda, da Terceira Guerra, antes de existir essas guerras. E a gente vê os ímpios cumprindo, fabricando essas guerras, né? Lógico, visando muito lucro, a guerra gera muito lucro, né? E um ataque, né, é o quê? Aos filhos de Deus, aos eleitos, a Israel, aos cristãos, né? Então, mas deixa eu voltar para o texto aqui. Então, ele fala, porque a nação, presta atenção que eu vou falar, que a palavra fala, né? Que a nação e o reino que não te servirem perecerão, verso 12, tá? Sim, essas nações serão de todos assoladas, né? Aí ele começa a falar, a glória do Líbano virá até a ti, né? Para adornarem o lugar do meu santuário, farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti inclinando seus filhos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés, né? Todos os que desdenharam chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. De abandonada que era, de modo que ninguém passava por ti, porque tudo que eles vão passar daqui até o início até o final desses 7 anos, do final da grande tribulação, muita prova ainda vai vir para Israel, né? Então, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, teu Salvador, teu Redentor, o poderoso de Jacó. Então, aqui tem até música, né? Nunca mais é louvor que os irmãos fizeram, nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, né? Então, muito lindo. Aí sim, quando chega, verso 19, nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem o seu resplendor, a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua. E os dias do teu luto findarão. Que luto? O luto, por que eles se vestem de pretos? Né? Os mais ortodoxos, né? Lá no Monte das Oliveiras, dentro de Israel, por causa é um luto constante, né? Tudo tem um significado, aquela caixinha, aquela fita que enrola no braço, né? Então, muito lindo. Então, aqui sim, ele entra no título que é dado lá em cima, que eu comentei, a glória da Nova Jerusalém,
Nova Jerusalém só aparece aqui do 19 até o 22. Então, tudo isso, leiam depois, eu não vou me estender, leiam depois, é extraordinário. Em Apocalipse 21, eu vou ler só alguns pedacinhos, que eu acho muito interessante para aqueles que acham que esse reinado milenar é figurativo. Não, totalmente errado, é literal. Jesus vai reinar, vai morar em Israel, vai morar em Jerusalém, ali será a capital mundial, ali todos os reis, todas as nações virão adorar, virão se prostrar. Eles falam que os estrangeiros vão construir os seus muros, né? Vão agarrar na orla da roupa de cada sacerdote, de cada... Entende? Vai ser a plenitude de Israel, né? É exatamente quando termina o tempo dos gentios, então é esse momento que o Senhor vem. Tá? Então eu queria comentar aqui, verso 12 de Apocalipse 21. Ele está falando, o anjo leva João a um monte alto e mostra a Nova Jerusalém que vem do céu. Né? Então, no verso 12 fala, já está descrevendo, começa no verso 9, tá? Vocês podem ler lá depois. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Tá? Então, não vai ser o nome das nações, o nome das 12 tribos de Israel. Tá? Tem mais aqui, o 12 aparece muito depois de Apocalipse 19, para frente ali vem muito 12. Tá? 3 portas se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, verso 14, e estavam sobre este os 12, nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha que coisa tremenda, né? Então, aqui já acabou o reinado milenar. Tá? Quando termina o reinado milenar, então aí vem o diabo é solto, sabe? Aí ele instiga essa geração ainda de Adão ou de Noé, podemos chamar das duas maneiras, que escaparam desses juízos desses 7 anos, que é onde nós temos 7 selos e 7 trombetas. A Apocalipse nos mostra a volta do Senhor após o Senhor abrir o 6º selo e após o toque da 7ª trombeta, tá? Então, a capítulo 11 termina esse bloco de 7 selos, 7 trombetas, e aí ocorre muita coisa muito forte, sabe? Aí por isso que tem aquela meia hora de silêncio no céu quando Jesus abre o 7º selo, né? Por quê? Ali, na verdade, não é a entrada da primeira trombeta, não. 7 selos, 7 trombetas ocorrem. 4 selos e 4 trombetas nos 3 anos e meio iniciais. Nos outros 3 anos e meio nós vamos ter as 3 últimas trombetas, que é ai, 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 são 3 ais, e os 3 últimos selos. Então, quando Jesus abre o 7º selo, essa meia hora de silêncio, esse capítulo é extraordinário. Esse tema é lindo demais, o que ocorre. Então aí a igreja já não está mais na terra, então aí vai vir o tempo da ira, então as 7 taças da ira de Deus, tá? Aí sim virão, primeiro Deus ainda vai mandar um anjo pregar o evangelho a todas as nações, pedir que esses que restaram, que eu falo que restaram, hoje nós temos mais de 8 bilhões de pessoas que completou isso em 2022, nós estamos em 2025, então os que restarem, porque mais da metade da população mundial perece nesses 7 anos, tá? Depois, então, vai ser um tempo mais estreito, mais curto, onde vai acontecer o tempo da ira de Deus, que aí engloba 7 taças da ira, o julgamento dessa liderança política, que Apocalipse chama de Babilônia meretriz, né? Os 10 reis que dão poder
assim, de comum acordo num momento único. Para quem? Para o anticristo. Esses exatamente são os 10 dedos, os 2 pés da estátua de ferro com barro. Tá? Então, esses 10 dedos ali são esses 10 reis. Tá? Então, estamos vivendo hoje o tempo dos pés de ferro com barro. Tá? Nós estamos na reta final. Então, como é que se fala? Como eu falei, o Senhor julga essa liderança, que é as 7 taças é capítulo 15 e 16, julgamento dessa liderança política, que eles já vão estar se guerreando entre eles, Babilônia está pegando fogo, quer dizer, aonde está essa sede dessa liderança maldita. Então, aí, capítulo 17 e 18, tá? E aí um anjo vem, joga uma pedra em cima, é dito, saiam daí, né? Para não serem cúmplices dos seus flagelos. Então, uma determinada região vai ser atingida muito forte. E, por fim, é essa pedra de Daniel 2 que vem e bate no pé da estátua. Então, o Senhor, primeiro, pessoalmente, a igreja está junto com Cristo, os anjos estão junto com Cristo, a igreja já foi tirada da terra, lá no capítulo 11, tá? E aí nós temos esse tempo curto de julgamento, tá? Que Jesus faz questão de pontuar o quê? 75 dias depois que termina, né, esses 7 anos proféticos, que é a semana 70. Ele vai falar lá de bem-aventurado aquele que espera até 1290 dias, depois 1335. Então ele dá 30, depois mais 45 dias. Tá? Então vai ser muito rápido. E o final, o que é? A batalha do Vale do Armagedon, capítulo 19. Então ali é o momento que essa pedra vai se cumprir tanto a profecia das 70 semanas para selar a visão e a profecia. Daniel 9, 24. Vai acontecer mais 2 coisas ainda que Cristo vai fazer pessoalmente, tá? Para trazer a justiça eterna e para selar o santo, para ungir o santo dos santos, tá? E vai se cumprir também por completo a revelação que Deus dá para Daniel 2 anos depois que ele está na Babilônia, do sonho de Nabucodonosor. O quê? A pedra que vem bate no pé da estátua e esmiuça, não sobra nada, vira pó. Então, tudo isso é maravilhoso, tá? Então, eu vou parar, leiam quem quiser desfrutar, muito bonito, muito lindo. A gente precisa fechar o olho e ver esse cenário do Senhor vindo com a terra em escuridão e a luz dele, ele é a luz do mundo, tá? Então, vai ocorrer uma restauração, né, de todas as coisas nesse governo milenar, tá? Não vai ter lua, sol e estrelas, que vai falar também aqui, quer ver, no capítulo 21, fala, quer ver, ó? Quer ver? Não vi, verso 22, tá, de Apocalipse 21. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. Nela onde? Nova Jerusalém. Depois de Gog e Magog, depois dessa batalha que eles não vão a lugar nenhum, vai vir fogo do céu e sair ocorre depois aí vai vir o quê? Quando termina o 7º dia, o 7º milênio, então aí o inimigo é solto, ele instiga as nações, eles vêm para atacar, aí morrem, demoram 7 meses, eu acho, para enterrar todos os mortos, tá? E aí vai ter a segunda ressurreição, o trono branco, tá? Então é que ele vai falar, olha, a cidade, o verso 23, que também eu quis fazer uma relação, né, de Isaías 60 com Apocalipse 21. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade. Aí sim se encaixa lá
com Isaías 60, acho que a partir do verso 19 até o 22, né? Nem de lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. E aqui repete o que está falado lá: as portas nunca mais se fecharão de dia, né? Porque nela não haverá noite. Ele trarão a glória e a honra das nações, tá? Então, olha que interessante, quase tudo que está sendo... Existe uma diferença de 800 ou 900 anos de Isaías até aqui, quando João traz para nós, já bem velhinho, quase com 100 anos, ele traz para nós essas revelações que é o livro de Apocalipse. Um abraço, Deus abençoe a todos.